Coríntios. Hoje é um culto de ceia e nós estamos na segunda parte dessa série que eu chamei de A Igreja Primitiva e a Igreja Pós-Moderna. E ela, como disse semana passada, com um profundo nó na garganta, é a minha última série aqui na igreja. E lembrando, eu disse que nessa série, eu, diante do Senhor, fui tentar, e esse está sendo meu esforço nessas semanas, a pensar em palavras, em conselhos finais. Não conselho final porque a Igreja de Cristo prossegue, mas final do meu pastorado a vocês. E isso encheu meu coração. Encheu meu coração quando a semana passada falamos da prática e da comparação da igreja primitiva e da igreja de hoje. E nesta noite eu gostaria de me aprofundar um pouco mais em um dos itens que nós citamos na semana passada, que é o item da Santa Ceia. Este item não é só e não será só um momento para nós pensarmos na ceia, porque eu tenho certeza que se você está na caminhada com o Senhor há muito tempo, mesmo aqueles que estão há pouco tempo, logo de início entenderam o que é ceia. A ceia é uma das primeiras explicações que alguém recebe. Entendemos do vinho como o sangue de Jesus, essa lembrança, esse memorial, esse símbolo. Lembramos e aprendemos do pão como representante do corpo. Isso tudo é lição de discipulado bem lá no início. Mas eu percebo que alguns itens que estão ao redor da ceia e que foi detectado na igreja primitiva é o que está se perdendo na igreja pós-moderna. E é isso que eu gostaria da sua atenção nesta noite. Então nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17. Nós vamos ler até o final do capítulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, verso 17, diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come
e bebe sem discernir, o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esse sol gostoso. Obrigado pelo verão que se aproxima, pela primavera linda, pelo perfume e as levezas das flores. Por tudo nós te agradecemos. Vem agora, Santo Espírito, e dá-nos a inspiração que precisamos e o entendimento que vem do Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Deus formou um povo chamado Israel. E esse povo foi formado não só com instruções difíceis de serem cumpridas, não só com instruções ou leis, que a conclusão cristã é que são tão complexas que ninguém, vou repetir, que ninguém conseguiria cumpri-las totalmente. Mas elas eram instruções que tinham como objetivo estreitar o relacionamento do ser humano com Deus. À medida que o povo de Israel então via aquelas muitas leis, eles tinham um parâmetro. E esse parâmetro era para que eles se tornassem cada vez mais parecidos com a divindade que eles cultuavam, o Deus de Israel e único Deus. Agora, como eu disse, nem tudo eram instruções pesadas e difíceis. E uma das metodologias que Deus usou, muito eficazmente, foi o uso da gastronomia específica para um fim. E eu digo eficaz porque hoje, se você olhar os últimos reports, por exemplo, do NHS, você vai descobrir que um dos maiores dramas e expectativas para os próximos anos não é a mortandade provinda, por exemplo, de câncer, provinda de outras doenças que são terminais, que são críticas. Mas lá no topo da lista, vem as doenças que são resultados da má alimentação. E como má alimentação que se resulta em obesidade, que se resulta em sobrepeso, que se resulta em hábitos ruins e consequentemente isso está lá presente. Isso não é também difícil para a gente notar, porque hoje existe no mundo, por outro lado, uma verdadeira também tentativa de disciplinar o que comemos, o que não devemos comer, e isso tudo fazem parte de boas práticas. E nós sabemos, você que tem uma boca e um corpo e come, como a comida ou a ausência dela afeta. Como a comida ou a ausência dela pode mexer com o seu humor. Já se sentiu mal-humorado porque estava com fome? Ou já se sentiu profundamente sonolento porque comeu demais? Já se sentiu com ansiedade porque está chegando, foi num restaurante, aquele cheiro está maravilhoso, pediu uma comida e o garçom está demorando mais de 40 minutos para te servir, você vai dando aquele desespero, aquela espera. Se tiver criança na mesa, então você entra em colapso, você quer ver a comida ali. O que nós comemos mexe com a gente. Deus, Criador, sabe disso. Por isso que então, de uma maneira mais leve,
mas não menos profunda. Deus deixou claro que o povo de Israel, nas suas muitas leis, tinha uma gastronomia, tinha uma lei, uma dieta para seguir. E essa dieta para seguir, como vocês sabem, excluíam alguns alimentos, alguns totalmente proibidos, como por exemplo a carne de porco, totalmente proibida, algumas misturas proibidas, alguns tipos de frutos do mar, de seres marítimos proibidos, outros que eram permitidos. E nas festas, que eram momentos de regozijo, de lembrança, também tinha o componente alimento, o componente mesa, o componente festivo que é e que acontece quando nos reunimos para celebrar algo com comida. Porque celebrar sem comida é uma coisa, celebrar com comida é outra. Não dá para fazer uma grande festa e falar a festa vai ser fantástica, só não vai ter o que comer e o que beber. Não dá. Então o povo se formou com essa ideia. Nós temos disciplinas espirituais e dentro delas tem momentos que nós temos que parar para comer como parte da disciplina espiritual. E tem momentos na nossa disciplina espiritual que não é para comer os jejuns. Não é para comer, não é para beber. De novo, mexendo com o nosso estômago. Tem momentos nessa disciplina espiritual que tem que tirar todo o alimento fermentado. 7 dias sem nada fermentado. E como mexe com o ser humano isso? Você quer uma boa experiência? Tira o pãozinho, você que gosta como eu, por 7 dias da sua vida. É um negócio dramático. Sabe quando é dramático? O 8º dia, quando você se encontra com ele de novo. Parece assim que ele é um maná caído do céu. É um negócio impressionante. Então, Deus deixou claro que como parte da espiritualidade, eu repito, a mesa teria uma função. Uma função. E aí, passa-se o tempo, nós sabemos disso. O povo se forma, o povo de escravos se tornam livres, de sem terra ganham sua terra, ganham sua nação, a vida continua, vêm os profetas, passa-se mais tempo, vem o advento de Jesus, no advento de Jesus vem o ministério de Jesus, no ministério de Jesus, chega ali no final, Jesus está de novo no momento específico com seus discípulos, que é o momento para dizer adeus, e o momento para dizer adeus, antes de enfrentar a cruz, aonde que é? De novo, sentado ao redor de uma mesa. Sentado ao redor de uma mesa, celebrando algo, celebrando a Páscoa, celebrando toda a trajetória da escravidão à libertação. Guarde esse detalhe na mente. Relembrando o processo. Não é simplesmente dizendo éramos escravos, agora somos livres. Não. Tanto é que na tradição judaica existe uma forma de lembrar da escravidão à liberdade. E basicamente seria lembrar, passar por tudo, passar pelas pragas, passar pelo faraó dizendo não, passar pelaquela conversa, Moisés dizendo deixa o meu povo ir, faraó se endurecendo, aquele processo todo até que finalmente o povo pode ir. Jesus estava ao redor da mesa na última ceia, com seus discípulos fazendo isso, relembrando a trajetória desse povo que foram os primeiros sacerdotes, os primeiros que tinham como prerrogativa a função de oferecer sacrifício, de matar o sacrifício, de queimar o sacrifício, os sacerdotes de comer o sacrifício. Jesus estava naquele momento preparando o seu sacrifício, a sua individualidade que seria morta na cruz, mas antes disso estava relembrando o povo, a prerrogativa do povo que era sacerdote para sacrificar e para ser perdoado.
Jesus ali naquele momento, chega um determinado momento e fala: bom, agora que já lembramos tudo isso, já celebramos toda essa saga, agora é hora de lembrá-los. Olha, esse aqui então, eu vou pegar o pão e vou quebrar o pão, vou cortar o pão e vou dar graças. Tendo dado graças, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Tendo dado graças, ele não só partiu o pão, representação do seu corpo que seria moído, como também o cálice. Tendo dado graças, ele deu o que? O cálice para os seus discípulos tomarem. E esse ato de ter dado graças, ou de ação de graças, tem uma palavrinha que se perdeu um pouco pela história, e essa palavrinha na verdade é uma palavrinha grega que se chama Eucaristia. E Eucaristia no grego significa dar graças. De modo que a igreja primitiva, agora você vai começar a entender onde eu quero chegar, quando ela se referia a este memorial, ela se referia ao ato de dar graças, em uma palavra, e a palavra era Eucaristia. Então nós vamos celebrar a Eucaristia, nós vamos celebrar o ato de dar graças pelo quê? Dar graças pelo pão, dar graças pelo vinho, e celebrar esse memorial de Jesus que não só venceu a morte, mas enfrentou a morte. Porque a ideia, o fundamento era, na Páscoa, lembra? A lembrança do sofrimento à libertação. A Eucaristia, o dar graças pelo pão e pelo vinho, o memorial da ceia, é para lembrar da morte, do sofrimento à ressurreição. Todo o processo. E assim, todas as vezes que celebramos, relembrarmos que Cristo enfrentou a morte, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e vivo está. Então essa palavrinha Eucaristia, na verdade, nunca deveria ter saído da nossa cabeça, porque ela é o termo original. Ela é o termo original. E então, quando as igrejas começaram e continuaram essa prática da Eucaristia, elas se reuniam não só para a Eucaristia, para dar graças. Elas aproveitaram esse momento para ter também uma festa. Porque perceberam, toda a nossa tradição, toda a nossa raiz foi feita com o item da gastronomia, a dieta própria, a celebração do espiritual, mas também o mesa. E aí a igreja primitiva decidiu então a celebrar com refeição, o que era chamada a festa do amor, a festa ágape, também no grego. Então a ceia era dividida em um momento de partir o pão, aqui sim, Eucaristia, e o repartir a refeição, aí sim, a festa ágape. Esses dois elementos faziam parte do momento quando a igreja se reunia para celebrar o seu Cristo vivo. E aí, com isso em mente, nós temos a problemática do texto que nós lemos, que é um apóstolo Paulo, com certeza ouvindo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Igreja que estava seguindo uma linha nesse quesito apropriado, porque estavam usando no dia da Eucaristia um dia para celebrar, para ter comunhão, para ter a sua refeição. Só que alguns elementos entraram no caminho, e são esses que eu quero que você analise comigo. Primeiro, Paulo começa com uma extrema advertência, dizendo: as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Então, se recebêssemos aqui uma carta do apóstolo Paulo, imagine por um momento, Paulo vivo, escreve uma carta para a Living Church dizendo: as suas reuniões fazem mais mal do que bem. Pô, de imediato todo mundo já ficaria: por quê?
O que está acontecendo? Eu não estou sabendo de nada. E aí Paulo começa a responder o que está acontecendo de errado. E ele responde: em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, quando vocês estão unidos, eu escuto que há divisões. E aí nessa hora, de imediato, se você não entendeu o contexto, você fala: está com divisão na igreja. Entendi, divisão é problema, porque Cristo é quem une. Aí Paulo aperta o botão do pause e fala assim: não tem problema não ter divisão. Não tem problema. Na verdade, essa divisão, ela é necessária. Na verdade, essa divisão faz parte do projeto do Senhor da Eucaristia para a sua igreja. Porque essa divisão que acontece aí em Corinto, ela serve para mostrar quais dentre vocês são aprovados. Consequentemente, quais dentre vocês são reprovados. O aprovado é para mostrar que é uma diferença entre quem passou e quem não passou, em quem passa e em quem repete. Então Paulo aqui não fala assim: então em nome de Jesus toda divisão está expulsa, quebrada. Não. Ele fala: eu entendo que isso é necessário. Nas palavras de Jesus, me parece que essa palavra de Paulo é um eco do que Jesus também deixou claro sobre trigo e joio. Me parece também que quando nós lemos lá no Apocalipse, no final da Bíblia, que aquele que vai fazer separação entre pessoas e pessoas, também tem tudo a ver entre aprovado e reprovado. A compreensão que nós temos então é que esses dois grupos sempre andarão juntos, aprovados e reprovados, trigos e joio, bênçãos e problemas, alegrias e sofrimento, fazem parte da vida, fazem parte da caminhada. Então Paulo começa com essa premissa: divisão não é o problema, divisão é a solução. Porque nessa manifestação, aprovação vai ficar clara e reprovação da mesma forma. Aí Paulo vai mais um nível: olha, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, mas é para cada um comer a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Aí ele começa com o problema. Então ele coloca nesse momento a ceia de lado. O problema aqui não é o pão e não é a Eucaristia. O problema aqui não é a ceia. O problema é o ágape. O problema é a festa. O problema é a comunhão. E qual que é o problema? O problema é que João traz a sua marmita, ela está cheirando gostoso no seu bring and share, e ao invés de fazer o bring and share, ele abre a marmita e come tudo e não quer nem saber do movimento coletivo daquela hora. É como você fazer um bring and share, trazer uma comida tão gostosa, deixar perto da sua mesa, para que ninguém pegue e você se apodere daquele prato. É igual criança em festa de aniversário zelando pelos brigadeiros. Esses são meus. Esses são. Deus está falando aí, né? Então Paulo diz o negócio seguinte, gente: olha, vocês estão comendo antes da hora. Vocês não estão esperando uns pelos outros. O problema não é a ceia. O problema é a espera. O problema é o descontrole. O problema é vocês não conseguirem se dominar, porque quando tem coletivo, tem mais energia no meio. Se você chamar 10 pessoas da sua família para comer na sua casa, até todo mundo chegar, até todo mundo sentar, até todo mundo lavar a mão, até ter prato para todo mundo, até garfo para todo mundo, tem lugar, esqueceu o lugar da tiazinha, pega o lugar para ela, tem cadeirinha para criança, é um drama até que todo mundo se assenta, e aí agora vamos orar, e agora vamos comer. As crianças impacientes: eu quero comer, eu quero comer. Então
reúnem, o problema é a ausência da espera. A ausência da espera. Aí, Paulo pergunta: por acaso não tem comida na sua casa? Por acaso não dá para você forra um pouco ali o estômago, chega lá mais ou menos para você aguentar a hora da comunhão? Aí, Paulo simplesmente sai correndo da festa, da comida, da refeição, da sua teoria sobre o que divide, e entra na ceia do Senhor. E aí ele muda de tudo. Aí não é mais Paulo falando assim: olha, eu ouço que tem divisões, não se preocupe, elas são boas, vai mostrar quem é aprovado ou não. Olha, eu acho que vocês deviam esperar. Ele está dando ideias. Mas daí dá a impressão que vem o momento profético do texto. Aí ele muda de tom, dizendo: pois recebi do Senhor. Recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que o Senhor Jesus, no dia em que ele relembrava o memorial do fim da escravidão, do sofrimento da escravidão, dos mais de 400 anos de escravidão, nesse dia ele fazia o quê? Ele comia, ele repartia uma alimentação com amigos. E um entre esses amigos o trairia, outro desses amigos o negaria, o restante o abandonaria. Na noite em que ele foi traído, na noite que ele engoliu essa comida, ali já imaginando o que aconteceria como desdobramento daquele momento, naquela noite de consciência de que o sofrimento iria acontecer, os pregos iriam doer, a tortura iria ser grave. Naquele dia ele pegou o pão e fez Eucaristia. Naquele dia ele pegou o pão, quebrou, deu graças, ação de graças. Naquele dia ele pegou o cálice e disse: essa é a nova aliança. Naquele dia ele disse: façam isso em memória de mim. Naquele dia ele deixou claro que se fizéssemos assim, nós estaríamos anunciando a sua morte até que ele venha. Nós estaríamos relembrando o que passou e olharíamos para o futuro. Ele voltará. Não é memorial do que passou somente, é memorial do que passou e expectativa do que acontecerá no futuro. Aí Paulo desce mais fundo. Olha, por isso que ao comer, ao participar, reflita. Ao comer, ao participar, olhe para o seu coração. E é impressionante isso. Ele está tendo uma declaração, uma informação direta. Não está dizendo: pastor, cheque a vida dela lá, para ver se ela vai poder tomar ou não. É você. Porque, aliás, todas as vezes que liderança tenta checar, faz errado. Porque não cabe a nós julgar ninguém. Examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. E aí Paulo ainda desce mais profundo. E aí, a hora que, se você não gosta de sobrenatural, você tem que riscar esse verso da sua Bíblia, o verso 30. Porque Paulo chega ao ponto de dizer: porque não há discernimento, porque não há compreensão, porque está tudo errado desde o ágape, e passando pela ceia, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e dormir aí é uma palavra bonita para dizer: já morreram. Paulo está dizendo aqui que na igreja de Corinto, pessoas estavam doentes, pessoas estavam fracas, e alguns já tinham morrido. Chato, né? Chato. É Paulo, brigue com ele no céu. Paulo, que história é? Brigue com ele no céu. Porque se tivesse um cuidado de examinar o verso 31 a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mas daí ele vai lá com todo o amor de novo: mas olha, gente, tudo bem.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Então, Corinto, então, Link Church, então, irmãos, então, gente que nos assiste pela internet, quando estamos passando por esses processos, que na palavra paulina começa com a manifestação da divisão, mas que aprova e reprova, quando passamos pelo processo de esperar um pelo outro, quando passamos pelo processo de refletir durante o memorial aonde eu estou, se porventura sentirmos assim, um negócio não está bem para o meu lado, Paulo nos incentiva, deixa a disciplina de Deus acontecer em você, porque é melhor ser disciplinado por Deus, ao invés de ser condenado com o mundo, porque Deus disciplina a quem Ele ama. E eu posso falar isso para vocês com muita autoridade de vida. É muito melhor cair na mão de Deus. É muito melhor cair na mão de Deus. Aí Paulo conclui, não toca mais no assunto da Eucaristia e volta para o bendita comida. Ele sai do seu momento êxtase profético, pois eu recebi do Senhor, e volta para o problema inicial. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, ao invés de falar, examine seu coração, ore, venha espiritual no dia de ceia, já vem pedindo perdão no caminho pelas besteiras que fez na semana. Não. Quando se reunirem, esperem uns pelos outros. E repete, vai comer em casa, enche a barriga em casa. Quem tiver fome, coma em casa, para que quando estiverem reunidos vocês tenham forças para esperar uns pelos outros. E conclui, o resto eu falo pessoalmente, o resto eu falo depois. Que pena que a gente não sabe, né, tudo que ele falou. O que isso, amados irmãos, nos diz? Isso nos diz que Jesus engoliu a ceia a seco no momento de sofrimento e apontou para nós o foco na cura das divisões. Jesus, ao invés de condenar um por um, no momento, na noite em que ele sairia traído, ele pega o pão, ele pega o vinho, ele dá graças e diz, façam isso em memória de mim. Façam isso coletivamente. Façam isso mantendo a unidade. Mesmo a unidade que existe, mas que dentro da chamada unidade, ela é fragmentada. Porque nela tem um outro processo ocorrendo, que é o processo aprovação de um lado, reprovação de outro. Mas que todos os ouvidos que escutam e que olham para Jesus, a mensagem é clara. Foquem na cura. E a cura é o olhar de novo para a cruz, é o olhar de novo para o sacrifício, é o olhar de novo para o sangue e relembrar que ele pagou um preço muito caro para que, como o Edu nos falou hoje, fôssemos salvos. Em nome de Jesus, eu também quero te encorajar a olhar para esse drama dessa frase.
esperem uns pelos outros. E aqui eu acho que está uma palavra profunda para nós. Porque na igreja pós-moderna, assim como na igreja primitiva, nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de esperar as debilidades dos que estão ao nosso lado. Nós não gostamos de esperar que as diferenças se tornam similaridades. Nós não gostamos de esperar que o cabeça dura tenha um insight. Você gosta de esperar? Eu não. Se você gosta, deleta tudo que eu falei, parabéns. Eu não gosto. Eu me dá vontade de matar. Mas eu olho para Jesus na noite que foi traído, eu olho para a igreja primitiva, eu olho para Paulo dizendo, espere, espere. E eu queria, em nome de Jesus, deixar essa inspiração no seu coração, essa reflexão. Às vezes as soluções estão em coisas muito mais humanas e físicas do que espirituais. Sendo que as humanas e físicas são consequência de um espírito aprovado. Às vezes não tem nada a ver mais com toda a beleza que está no ritual da ceia, no memorial da ceia que é necessário, que é mandamento do Senhor, que nós participamos. Às vezes a solução não está no eu vou jejuar agora. Não, a solução está num ato simples, como eu preciso esperar. Eu preciso aprender a esperar. E o contrário disso é quando nós determinamos, olha, eu já esperei demais, eu já tenho a minha agenda, e agora eu vou seguir com a minha agenda. Eu vou seguir com a minha agenda. Enquanto Paulo olha para a sua igreja em Corinto e fala assim, tem divisão, mas eu vou preferir encorajá-los a permanecerem juntos, esperando uns pelos outros. Ao invés de dizer, grupo que come rápido, grupo que come rápido, sente no final da mesa, manda brasa, reúne lá com a galera, os sanguessugas, os que não conseguem esperar um segundo, abre a marmita e sai comendo. Grupo que espera, linha da esquerda, sentem ali bonitinho, com cara de espiritual, deixando claro a sua reprovação dos que comeram. E vocês não comem. Grupo que está no meio, decida. Se um dia tiver com fome, senta no fundo. Se tiver com vontade de esperar, espere. Paulo olha para todo mundo e diz, espere. Mantenham-se unidos. Mantenham-se na Eucaristia. Para que haja chance de todos serem aprovados. E menos reprovação. Essa é a minha profunda oração por nós nessa noite. Vamos ficar de pé e orar. Natália, por favor, vem aqui tocar para a gente. Dê a mão para quem está do seu lado, se você se sentir com liberdade para fazer isso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos continuar a celebrar a Eucaristia, o dar graças ao pão e ao vinho, esse memorial lindo por todos os nossos dias. Por isso eu quero te pedir nesta hora que nós possamos entender que sim, proclamamos a sua morte e ressurreição. Proclamamos a sua vitória sobre a cruz, mas queremos também proclamar as suas atitudes, proclamar as tuas ações, proclamar o seu exemplo, Senhor. Queremos também te imitar, não desenvolver os nossos próprios sintomas.
Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus, ajude-nos a esperar os que estão fracos, os que estão doentes, os que estão complicados, os que estão sem rumo. Ajude-nos a esperar pelos que não entenderam. Ajude-nos a andar e a caminhar, brigando para permanecer juntos na Eucaristia. Tira da mente carnal, humana, todos os planos B. Tira o plano B, Senhor. Plano B da carreira solo, plano B do abandono. Tira tudo isso, Deus. Tira tudo isso. Fico imaginando, Senhor, ali nessa igreja de Corinto, que esse era um dos detalhes, né? Fico imaginando como seria mais fácil dar diretrizes de separação. Mas o teu filho, o teu servo, preferiu de maneira simples dizer para eles: esperem uns pelos outros. E é isso que eu quero clamar pela nossa amada igreja. Eu quero te suplicar que o Senhor manifeste dessa graça e poder, para que essa igreja tenha sempre esse desejo de esperar uns pelos outros. E esperando uns pelos outros, possa continuar celebrando a Eucaristia até a sua volta. Até a sua volta. Então, em nome de Jesus, que toda divisão, fruto da normalidade da aprovação e reprovação, ela nós sabemos que não há como lutar com ela, porque é trabalho teu. Mas que haja nos corações sensíveis um desejo ardente de permanecer de mãos dadas, para na unidade ou haver a continuação da proclamação do Cristo vivo e ressurreto. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e porque todas as vezes que preferimos a Sua palavra ao invés das nossas ideias, dramas e sentimentos, nós somos tão mais bem-aventurados. Então dá essa força para cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, os que nos assistem ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Queria chamar o Roy. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.